Olá, minha querida, tudo bem com você? Aqui estamos de novo no nosso Autoestima no Divã. E hoje eu quero trazer um outro assunto importante. Aliás, todos os assuntos, todos os temas que eu tenho procurado trazer para cá, para esse nosso canal, seja temas que eu tive ideia ou que me foram sugeridos, são importantes, né? Mas o de hoje eu acredito que tem uma importância muito especial, ou porque nós olhamos para ele, ou porque às vezes esquecemos. E aí, tá curiosa para saber o que é? Mas antes, eu queria pedir para você, com todo amor e carinho, para você se inscrever aqui no nosso canal, caso não tenha se inscrito ainda, e também para poder comentar, curtir e compartilhar com outras mulheres que precisem ouvir essa nossa mensagem. Então vamos lá, no nosso divã hoje eu quero trazer os sonhos. Calma, eu não estou falando aqui daqueles sonhos que a gente tem durante a noite, que podem ser bons ou que podem ser ruins e que acabam sendo pesadelos. Não é desse sonho que eu estou falando. O sonho que eu estou falando aqui são sonhos, desejos, fantasias, vontades que a gente tem ou que é o pior, às vezes a gente acaba seguindo a nossa vida de uma maneira tão corrida que a gente deixa os nossos sonhos de lado. Isso é uma coisa que com certeza a gente deveria aprender com as crianças, né? As crianças sonham, as crianças fantasiam. Se você tem filho ou filha, ou se você tem alguma criança ao seu lado, principalmente pequenininha, quanto menor e principalmente nessa fase verbal, a gente pode observar como as crianças sonham, como as crianças imaginam. E a gente vai crescendo e tendo contato com os nossos conteúdos, com a vida real, né, com tudo que a gente tem que dar conta, que fazer, e a gente vai deixando muitas vezes essa parte dos sonhos de lado. Eu confesso que por um tempo da minha vida, principalmente antes de trabalhar com pessoas, trabalhar com desenvolvimento humano e ser psicóloga, e quem sabe da minha história, sabe que por um bom tempo, por cerca de 15 anos, eu trabalhei no mercado financeiro, que foi muito bom, faz parte de quem eu sou hoje, faz parte da minha história, mas teve um momento em que eu já estava tão mexida com a minha autoestima profissional e pessoal tão rebaixadas que eu não sonhava que a vida ia sendo aquele deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz o Zeca Pagodinho, mas nesse sentido de ir deixando de olhar para a realidade de uma forma tão ruim, tão sofrida e tão sem esperança, que eu não sonhava mais. E o que eu gosto muito dessa fase da minha vida é que num momento de processo terapêutico, com a minha psicóloga da época, ela me chamou a atenção para isso, de que eu estava vivendo e sobrevivendo, e dando conta ou tentando dar conta, e que eu não sonhava mais. E foi olhando para essas questões, indo para o meu divã pessoal, em que ali eu não era terapeuta, mas eu era paciente, que eu pude voltar a tocar, a vislumbrar naquilo que seriam sonhos. E foi muito legal, porque esse momento de poder voltar a sonhar fez ou faz quem eu sou hoje, de poder trabalhar com outras pessoas, de poder principalmente trabalhar com mulheres. E eu queria te perguntar, como estão os seus sonhos? Você ainda sonha? E de novo, sonhar é desejar, é querer algo novo, diferente, algo que te tire desse seu estado. E quando a gente fala em sonhos, isso toca muito. Por que isso toca a autoestima, né? Porque tem momentos em que a gente está com a nossa autoestima tão fragilizada, tão doída e machucada, como quando eu falei lá atrás, né? Quando eu estava sem perspectiva, sem visões profissionais e pessoais, que a gente não consegue mais sonhar. E talvez você esteja nesse momento, ou talvez você conheça alguém, alguma mulher que está nesse momento de vida. Quando a gente está assim, as nossas crenças pessoais, as nossas crenças sobre nós mesmas são as piores. São crenças de incapacidade, são crenças de não merecimento, são crenças de improdutividade. E aí eu fico o meu convite para ti. Vamos voltar a sonhar? Alice, mas tudo que eu sonhei na vida não deu certo. Eu sonhei com um bom relacionamento, eu sonhei com casamento, eu sonhei com prosperidade, sonhei com ter uma família
ter alguém legal do meu lado, e isso não aconteceu. Tá tudo bem. A gente pode recalcular essa rota, como eu costumo dizer, e pensar: o que será que aconteceu para você não ter alcançado aqueles seus sonhos lá de trás? Que circunstâncias, que situações? E de maneira alguma, eu queria deixar bem claro, eu estou falando que você é a culpada. Tem algumas autoridades aí do desenvolvimento humano que falam que se você não conseguiu tal coisa é porque você não foi boa o suficiente. Esquece isso. Circunstâncias acontecem. E os resultados que nós temos ou não temos nas nossas vidas diz muito respeito às situações, às nossas experiências traumáticas, como eu sempre digo, e coisas que me fazem turvar a visão sobre mim mesmo, sobre a realidade, sobre as minhas possibilidades. Então, como eu te falei, fica aqui o meu convite para você. Olha para os seus sonhos, aqueles que você quis lá atrás, ou aqueles que ainda estão lá no fundinho, sabe? No fundinho do teu coração, mas você nem olha para eles porque dá medo de doer, porque você não conquistou. Faça a sua lista de sonhos, a sua lista de desejos, nas mais diversas áreas, na área profissional, na área de relacionamentos, na área financeira. Talvez você tenha sonho, desejo de fazer uma viagem, tenha o sonho de fazer ou de ser alguém diferente. Desenha isso, coloca isso num papel ou numa planilha, não importa a forma, coloca isso e veja como que você pode viabilizar esse seu sonho. Ou às vezes você quer trocar, fazer uma transição de carreira, como eu fiz, ser empreendedora ou passar em um concurso público, não sei qual que é o seu sonho. Você sabe. E se você me fala que não tem sonho, dá uma procurada aí dentro de você, com certeza tem algum adormecido. Mas uma coisa importante é ver as maneiras de viabilizar esse teu sonho. É claro que entre essas maneiras de viabilizar é pensar, eu tenho recursos. E quando eu falo em recursos aqui, eu não quero dizer apenas de recursos financeiros, mas, sei lá, eu quero, por exemplo, o meu sonho é no final desse ano correr a São Silvestre e chegar inteira e viva no final. Não sei, pode ser o seu sonho. Eu, Alice, hoje, se eu tivesse que fazer isso, eu teria que ter um preparo físico adequado, me preparar até o final do ano, na minha alimentação, na minha saúde física, musculação, na minha respiração, em todos os sentidos. É possível? Lógico que é possível, mas eu tenho que ter um preparo para que esse sonho aconteça. Em outras questões, seja uma viagem, uma transição de carreira, sei lá, talvez até um relacionamento. Só que toma cuidado com uma coisa, se você já se frustrou nos teus sonhos. E às vezes a gente entra em movimentos de autossabotagem, porque a gente fala, mas meu sonho era casar, por exemplo, e ter filhos. E isso não aconteceu. Só que esse sonho não depende só de você, depende de outras pessoas, de você achar um parceiro ou uma parceira adequada, ideal, que seja aquela pessoa que vai dividir a vida com você. Toma cuidado só para quando os seus sonhos não acontecem, não se realizam, você entrar numa posição, numa postura de vitimismo. Isso é muito prejudicial para a nossa autoestima, porque aí eu me acostumo com esse lugar negativo, com esse lugar ruim, e vou colocando desculpas para tudo. Olha, eu não vou fazer tal coisa porque tá vendo, não aconteceu isso. Então, eu sempre falo para as mulheres que eu atendo da importância de termos consciência, da importância de termos autoconsciência e clareza. E principalmente uma palavrinha que é bem usada, né, no mundo do desenvolvimento humano, que é a autorresponsabilidade. De novo, não estou culpando você por aquilo que não aconteceu, mas que a gente tenha consciência de que adianta, vou pegar esse exemplo da São Silvestre, no final do ano, em dezembro, quando eu gravo esse vídeo aqui é em janeiro, mas se eu chego no final do ano, vou fazer a São Silvestre, não consigo correr nem meio metro e passo mal, se eu não me preparei adequadamente, quem que eu tenho que culpar? Quem que eu tenho que responsabilizar? Eu tinha que ter feito a minha parte, certo? É sobre isso que eu estou falando, minha querida. A gente precisa fazer a nossa parte para que os sonhos aconteçam. E sonhos possíveis. Por exemplo, não adianta eu falar também, o meu sonho é ganhar na Mega Sena da virada. Como eu falei, isso não depende de você. Isso não depende
exclusivamente de você. Pode ser até que você vá lá, jogue, se você acredita, vá lá e jogue e ganhe ou não. Mas que tal a gente começar a desenhar, principalmente para esse nosso ano de 2024? Eu não sei em que momento que você vai assistir esse vídeo, mas para esse ano ou para esse momento em que você está, começar a desenhar sonhos e se ver nesses sonhos e se preparar. E se preparar, como eu disse, não só financeiramente, mas emocionalmente. Talvez você seja uma pessoa que costume desistir das coisas facilmente. E não é culpa sua. Provavelmente são situações que te aconteceram lá no passado. Mas coloque como propósito, por exemplo, eu quero começar algo, insistir, investir até conseguir. De novo, nem tudo a gente vai tentar e vai conseguir, mas a gente precisa se investir, a gente precisa olhar quais os recursos, que musculatura que eu preciso, não só física, que eu preciso trabalhar para conseguir realizar esses meus sonhos. E você vai vendo que conforme você vai tendo sonhos, e às vezes sonhos menores, sei lá o que é o sonho menor, mas um sonho mais possível, mais próximo, e você vai conseguindo e vai celebrando, você vai entendendo e vai percebendo que você é capaz e que você pode conseguir coisas maiores. Como eu disse no início, em alguns momentos eu não sonhava. E a partir do momento que eu me permiti vestir essa capa de sonhos e pisar nesse terreno de voltar a sonhar, eu posso garantir para você que as coisas começaram a acontecer. Nem todas. Tá? E não é porque a Alice é perfeita, porque a Alice tá ali no nirvana, não. Eu sou tão humana quanto você, que se frustra, que às vezes desiste de algumas coisas, mas que acredita também. Então, muitas coisas para mim profissionalmente aconteceram, algumas da maneira que eu queria, que eu sonhava, outras não. Algumas me surpreenderam, e com isso, cada vez que eu olho para coisas que me aconteceram, eu consigo cada vez sonhar mais. A gente não é uma máquina de perfeição que sempre vai viver nesse lugar aí de sonho acontece, mas é trazer essa consciência do sonhar para a sua vida e de que você é capaz de realizar sim, mesmo apesar do que te aconteceu ou do momento em que você está agora. Para isso, é muito importante você colocar esses seus sonhos no divã, para que eles sejam analisados, para a gente entender se é possível ou não. E quando eu falo possível, eu estou falando de coisas não são absurdas, mas tão viajantes, digamos assim, como ganhar na Mega Sena. E eu não acho impossível, já conheci gente que ganhou alguns prêmios assim, é possível sim, mas a gente não pode colocar a nossa expectativa e a nossa vida em algo assim. Mas que tal você começar a, por exemplo, sonhar em ter um salário maior ou fazer mais dinheiro com aquilo, com as suas atividades e começar a planejar, sei lá, fazer um curso, uma pós ou até uma faculdade, não sei, uma especialização. Como eu disse, projetos possíveis, passo a passo possível para sonhos possíveis. Você sonha? Você tem sonhado? Será que as dores da sua vida, os incômodos, as ansiedades te tiraram essa magia de sonhar? Se tiraram, dá para voltar. Eu sei que em algumas situações isso fica tão distante e aí é nesse momento que você precisa de uma ajuda terapêutica, que você precisa de uma ajuda profissional, para que você retome esse lugar de poder ser plena, ser feliz e voltar a sonhar. Principalmente, minha querida, porque você merece tudo isso, ok? Esse foi o nosso Autoestima no Divã de hoje. E se você gostou do conteúdo, curte aqui, comenta, eu vou adorar ver o seu comentário aqui e compartilhe, principalmente com outras mulheres que você entenda que precisem desse conteúdo para terem mais consciência de transformação, para que elas alcancem, para que todas nós alcancemos, né, uma autoestima plena. Um beijo e até o nosso próximo encontro e vamos voltar a sonhar.